Como todos vocês já sabem, muita coisa no nosso planeta não tem uma explicação, mas existem diversos aparecimentos que deixam tudo mais estranho e confuso. Será que vocês já imaginaram encontrar uma criatura com a cabeça de sirene e o corpo parecendo até meio de madeira? Ou quem sabe se vocês morassem em um lugar onde todo santo dia tem tempestade de raios? Eu sei, seria muito bizarro, né? Mas é claro que isso é possível e eu sei que vocês estão curiosos e agora se preparem, meus queridos, porque hoje eu trago pra vocês os aparecimentos estranhos que até hoje não tem explicação. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tentativa frustrada. Experiência é tudo quando se está trabalhando em vendas, principalmente quando se trata de itens caros como joias, né? Um vendedor nunca tem como saber como é a índole de quem está ali, né, nas suas lojas, dando uma olhada ali. Mas ele pode tentar prever pela forma que o comprador se comporta quando está checando os objetos. Bom, então, quando esse vendedor na Tailândia se deparou com um homem meio suspeito entrando na sua loja, ele sabia automaticamente de que alguma coisa não estava certa ali. Tudo foi capturado por câmeras de segurança. O homem entra no local como quem não quer nada, então escolhe um cordão de ouro. Ele o encara e o testa por alguns momentos quando se dirige aos poucos em direção à porta do estabelecimento. Então do nada ele sai correndo para a porta, tentando fugir ali do local a pé mesmo. O vendedor porém previu que o ladrão tentaria fazer aquilo e antes de qualquer coisa tranca a porta do local com o botão debaixo do balcão. Bom, ele nem se surpreende quando o homem sai correndo e após bater de cara na porta, o ladrão se vira, pede desculpas e devolve o que ele tentou roubar. Uma tentativa bem mal feita mesmo, né, meus queridos? Tábuas Rogorongo. Se algumas culturas são desconhecidas, por outro lado existem aquelas indecifráveis. Não é todo dia que aparecem placas com uma língua totalmente diferente, até hoje sem uma explicação, né? Bom, essas imagens que vocês estão vendo aí são as das Tábuas Rongorongo. Família, essas tábuas de madeira foram encontradas na Ilha de Páscoa, no final do século XIX. Elas já foram estudadas diversas vezes, já foram analisadas, tudo quanto é coisa que você imaginar já foi feita com elas. E nunca conseguiram entender ou decifrar o que elas dizem. Segundo os cientistas, ao todo são 25 tábuas com textos dos nativos e elas podem ser textos sobre um tipo de magia, principalmente voltado à colheita ou quem sabe a existência dos moais. E pra deixar a parada ainda mais curiosa, é que as supostas palavras são formadas por pequenos glifos, tá? Como objetos, por exemplo, animais, esse tipo de coisa assim, bem diferente. Mas bem, a única certeza que se tem sobre essas tábuas é que são mais de 300 linhas escritas num total de 14 mil glifos. E seguem, claro, sem explicação, né? Braços. Imagine que você está andando durante a noite em um local florestado, família, mas que esta noite está particularmente escura. Bom, você olha ao seu redor tentando descobrir de onde vêm os sons de galhos e passos que você ouve. Mas quando percebe que são passos humanos, você se acalma mais. A pessoa se aproxima, mas então você percebe que os passos não são de um grupo. Então o que seria algo tranquilo se torna em algo assustador. Uma pessoa só com vários braços e pernas vindo na sua direção. Eu recebi essa imagem e essa história sinceramente assusta todo mundo. Dando uma pesquisada mais a fundo, eu descobri que ela foi postada em um fórum e teoricamente foi postada assim como uma verdade, o que eu duvido bastante, tá bom, família? Mas vem cá, fica aqui a situação. O que você faria caso se desse de cara ali com uma pessoa dessa, hein? Deixa nos comentários. Animais vivos em rochas. Não são apenas fósseis que são descobertos em rochedos ou embaixo da terra, família. Acreditem vocês ou não, existe um mistério entre geólogos sobre animais vivos em rochas. Volta e meia geólogos são chamados para retirar fósseis de animais pré-históricos. Segundo especialistas, diversos animais já foram encontrados com vida bem no interior das rochas. Em geral, meus queridos, são tartarugas, lagartos, sapos, todos eles aparecem na parte maciça da pedra, da rocha, daquele material, né? Agora vem cá, como será que isso é possível? Afinal de contas é um local solidificado pra caramba e o bicho tá ali com vida. Os estudiosos não sabem explicar esse fenômeno ao certo, mas declaram
ser sim possível. O maior exemplo disso foi o aparecimento de um pterossauro dentro de uma caverna em 1856. O bicho estava vivo, família. Isso é, pelo menos, segundo as histórias da época, né? Bom, vamos seguir um pouco essa linha de história e falar um pouco sobre ele. Ele foi encontrado durante a perfuração de um túnel para a linha de trem e chegou a se mexer, fazer uns barulhos estranhos e caiu morto. Muito doido, né? Lady Babushka. Conhecida como Lady Babushka, a mulher dessa foto estava no atentado contra o presidente John Kennedy nos Estados Unidos. E família, por mais estranho que pareça, ela estava bem próxima quando aconteceu tudo. Nessa imagem dá pra ver que ela aparentemente está fotografando ou filmando o passeio. Mas o problema é que até hoje ninguém sabe quem é essa mulher. Segundo alguns sites, ela foi procurada por muitos anos, pra quem sabe ajudar no caso do assassinato do presidente. Só que nunca a encontraram. Ela foi suspeita de participar do incidente também, já que sumiu sem deixar rastros, né? Bom, já pensaram numa situação dessa? Ela ter sumido, ter informações privilegiadas, quiçá filmagens, fotos, enfim, daquele ocorrido? O mais estranho ainda é que teorias começaram a surgir, porque teoricamente ela teria andado no meio dos policiais de boa ali, sem ninguém notarem a presença dela. É muito estranho e talvez até um pouco fora do comum, né? O fato, meus queridos, é que ainda é desconhecida a identidade da Lady Babushka e também o paradeiro dela. Apesar de algumas pessoas terem chegado à mídia dizendo que ela, mas nenhuma história foi convincente para bater com as informações que a CIA, por exemplo, tinha. Uma coisa é certa, hoje em dia ela provavelmente não vai aparecer mais, né? Girino gigante. Muita gente acreditava nesse caso ser mais uma montagem da internet, até que descobriram que seria impossível ser uma montagem. Isso porque a foto foi tirada em 1964. Claramente o Photoshop não existia naquela época, né? Esse registro foi feito em 64, como eu falei, e acreditam ser de um girino gigante. Durante um passeio com sua esposa, um homem chamado Robert Lee Sirek notou algo grande se mexendo ali perto do seu barco. Eles estavam bem próximo da criatura na ilha Hook, em Queensland, na Austrália. Mas então, o cara tirou a foto e quando tentaram se aproximar um pouco mais, o girino fugiu. Eu acho que a história é bem estranha, mas na época, como eu falei, não tinham como fazer uma montagem disso. Curiosamente, meus queridos, essa criatura marinha só foi vista pelo casal e nenhum morador local chegou a ver ela novamente. O tal do Robert deu até algumas informações sobre o bicho na época. Disse que a cauda dele estava ferida, por exemplo, parecia até um lagarto com pele lisa. Era algo bem diferente do que ele já tinha visto. Eu não consigo identificar nada pelas fotos, mas é muito estranho, viu? Se bem que tem coisas aí no mundo, meus queridos, que não é todo mundo que tem a oportunidade de ver, né? Pés rápidos. Às vezes, para não ser assaltado, você só precisa de um pouco de coragem e agilidade nos pés, né? Foi o que aconteceu com essa pessoa que caminha durante a noite por uma rua bastante deserta, quando um carro para do seu lado para roubá-lo. O homem não pensa duas vezes e corre pela direção oposta. Quando o carro dá uma ré forte e alcança, ele muda a direção da rua, seguindo para outro lado, né? Os ladrões são insistentes, mas o homem faz a mesma coisa novamente, então acaba fugindo, já que dá tempo de outro carro aparecer no meio da perseguição. Tijolo na janela. Na gravação, ele se aproxima do carro com um grosso tijolo na mão. Ele mira bem e arremessa o objeto contra o vidro do carro, tentando quebrá-lo, né? Mas o tijolo ricocheteia e acerta diretamente o rosto do ladrão. Claro que ele fica tonto e eventualmente desiste de roubar aquilo ali, indo embora, né? Ele poderia ter planejado isso de N formas diferentes, mas o importante é que o carro ficou salvo, né, família? Siren Head. As sirenes são utilizadas principalmente para alertar as pessoas de que algo está acontecendo. Mas família, existe uma sirene que surgiu para aterrorizar as pessoas. Uma criatura de mais ou menos 12 metros de altura chamada Siren Head vem supostamente atormentando algumas cidades. O Siren Head é um monstro composto, claro, por uma cabeça de sirene e um corpo esquelético. Segundo alguns internautas, ele apareceu em alguma cidade dos Estados Unidos andando por cemitérios, florestas e esses lugares assim que geralmente já são assustadores por si só, né? Olhando bem pra essa coisa aí, família, bom, é completamente bizarro, né? As histórias por trás desse ser são tidas como lendas e dizem que em 1995 um homem chamado Chad foi encontrado com ferimentos em um bosque no Arkansas. E quando perguntaram pra ele o que tinha acontecido, o cara contou que algo gigante apareceu emitindo sons ensurdecedores e levou os amigos dele pra dentro daquela floresta. Até hoje, segundo as pessoas contam, ninguém teria sido
sido encontrado, nem o tal do Siren Head também. E agora, bom, ele está voltando a dar as caras, se é que vocês me entendem. Pelo menos quando a gente dá uma breve pesquisa na internet, dá pra entender que se trata tanto de uma creepypasta, de uma história de terror, quanto supostas pessoas que dizem ter encontrado esse monstro pessoalmente. Como vocês sabem, aqui no Mundo Inverso eu nunca falo que duvido de uma história. Elevador. Vocês já viram em desenhos animados aquelas cenas onde dois homens que trabalham em uma vidraria tentam carregar seu vidro pra fora do prédio e então tentam cruzar a rua, mas nunca conseguem? Isso aqui é o sucessor espiritual desse conceito, tá bom? Você vai entender o porquê. Essa gravação aconteceu na China e envolve dois homens tentando carregar uma vidraça e de um prédio. Eu não sei se a escada seria grande o bastante ou se eles sequer tentaram utilizar ela, mas eles decidem usar o elevador pra subir o pedaço de vidro. Bom, um deles entra e o outro apoia o vidro no chão, mas então, talvez por falta de movimentação, as portas do elevador se fecham e o vidro fica preso entre elas. O homem dentro do elevador tenta abrir as portas com um botão e também com os dedos, mas já é tarde demais. O elevador começa a seguir o seu caminho. Bom, ele é carregado e quando não consegue mais suportar, acaba quebrando e deixando milhares de cacos no chão ali do elevador. Além, claro, de um homem bem triste com a situação, né? Na verdade, tanto fora quanto dentro, porque eu vou te falar. Raios de Catatumbo. Existe um ditado popular que fala sobre um raio não cair no mesmo lugar, mas no planeta inteiro tem apenas um local onde caem 280 raios por hora. Bom, conhecido como raios de Catatumbo, o fenômeno atmosférico acontece na Venezuela e, apesar de estranho, é muito bonito, viu? Bom, considerado um dos lugares mais elétricos do mundo, o rio Catatumbo recebe por aproximadamente 160 noites uma tempestade de raios, e é bem espetacular na real, viu? Como vocês podem ver aí nas fotos. Segundo os meteorologistas, o fenômeno acontece desde o século XVI e tudo ocorre por conta de um tipo de terreno que tem naquela região. Tipo assim, as características do solo mais as correntes de ar causam horas de raios e tudo pode ser visto até 200 km de distância. Os estudiosos acreditam que a causa seja uma cordilheira existente naquela região, próximo ao rio Catatumbo, e também a grande dispersão de metano que vaza de uma pequena bacia de petróleo abaixo de onde termina o rio. Então, teoricamente, é um local eletrizante. Agora imagina só, família, morar em um lugar desses, onde você tem que se acostumar com os barulhos do raio e com medo de cair alguma coisa em cima de você. Fábrica de peixe. Se existe uma coisa na cidade litorânea de Oxa, na Rússia, são ursos e peixes. E todo mundo sabe o quanto esses mamíferos gostam de peixe fresco, né? Mas o que ninguém imaginava, principalmente os trabalhadores dessa fábrica de processamento de peixes, era que um urso simplesmente entraria pela porta da frente, na cara dura mesmo. Bom, no vídeo os trabalhadores estão ocupados trabalhando nas suas máquinas quando se deparam com um urso cinzento e, sem nem pensar muito, só entra na fábrica atraído pelo cheiro do peixinho, né? O urso olha ao seu redor e sai quase como quem entra em uma sala de reunião errada, dá meia volta e vai embora. É tudo tão rápido que os trabalhadores mal têm tempo de reagir, família. E quando eles finalmente reagem, bom, é um caos total, né? Mesmo que o animal tivesse dado meia volta e ido embora, eu até entendo que os trabalhadores fugiram dali, viu? Bebendo. Meus queridos, o prêmio de cara de pau desse mês não vai para nenhum dos ladrões dessa lista. Ele vai para esse homem em um supermercado, que em uma tentativa de talvez testar o sabor e o aroma de todas as bebidas da ala alcoólica, decidiu abrir uma 7 garrafa e testar se ia levar ou não para casa. Por que não? Ou eu vou comprar, então eu quero testar primeiro. Não faz tão errado assim também. Bom, ele não só abre uma e deixa no chão, como parte para as outras e faz a mesma coisa, tendo a bondade, entre muitas aspas, tá? De fechar a embalagem de todas elas, é claro, porque, né, deixar aberto não, é sacanagem. Bom, o vídeo infelizmente não tem a conclusão dessa história, o que aconteceu com ele no final, mas como ele foi filmado por câmeras de segurança, talvez ele tenha tido que pagar as bebidas tudo, né, que é mais justo também. Ah, meus queridos, vou te falar, viu, é complicado ser consumidor, mas também é complicado ser lojista, então a gente chora junto, né, vai se abraçando e chorando. Mas então esse vídeo vai ficando por aqui, não esqueça que amanhã tem mais, porque sim, temos vídeo todos os dias aqui no canal. Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu!